Nós vamos voltar aqui para Romanos, no capítulo 8, e nós vamos ler os versículos 3 e 4. Eu não tenho previsão de quando a gente vai sair daqui. Nós vamos esgotar, se é que é possível, na verdade, tudo que é dito aqui nesses versículos. Querido, leia comigo, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar mais uma vez, irmãos, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus amado, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua presença. Somos gratos a Ti, Senhor, meu Deus, Pai, por poder desfrutar, Senhor, da comunhão uns com os outros, desfrutar, Senhor, meu Deus, Pai, de momentos tão agradáveis na Tua presença, Senhor, de adoração, de oração, Senhor, meu Deus, Pai, mas principalmente agora, Senhor, somos gratos porque temos a oportunidade e o privilégio, Senhor, de alimentar a nossa alma, o nosso espírito, através da ministração da Tua palavra. Senhor, ilumine o nosso entendimento, Senhor, e faz com que a palavra, Senhor, seja bênção na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a gente vem explorando esse texto, queridos, já há algum tempo, já tem um bom tempo que nós temos explorado esses versículos. Nós vimos aqui o que é a lei, o que era impossível para a lei, nós vimos aqui o que significa a lei estar enferma pela carne, nós falamos de Deus enviando o seu Filho, tá bom? E a gente está aqui nessa parte de Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Aqui a nossa abordagem é a respeito da encarnação do Filho de Deus. E a gente vem tratando dessa questão. E hoje eu não vou recapitular nada, porque eu quero avançar um pouquinho mais, tá? Só 2 pontinhos aqui, porque eu parei a semana passada, eu fiz uma pergunta, né? Por que os estudiosos dizem ou diziam, na verdade, que a natureza de Jesus era pecaminosa? Eu não estou entendendo. Irmãos, alguém tem que me amarrar bem aqui, porque eu só sei pregar gesticulando. Não, não consigo pregar sem gesticular, irmãos. É um negócio assim, eu tenho que estar amarrado aqui para poder dar conta. Então, nós estamos falando, querido, de Deus enviando o seu Filho na semelhança ou em semelhança da carne pecaminosa. E alguns estudiosos interpretam isso que Jesus veio realmente, entendeu? E tinha uma natureza pecaminosa. E por que eles acreditavam que Jesus tinha uma natureza? Nós já vimos que Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. Havia essa ideia de que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. E por que os estudiosos acreditavam e defendiam isso, na verdade? Primeiro, porque eles acreditavam que o Senhor Jesus não poderia ser verdadeiramente tentado se não tivesse uma natureza pecaminosa. Nós vimos isso aqui a semana passada, tá bom? Se alguém tiver alguma curiosidade a respeito desse ponto, olha lá a ministração da semana passada. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão a gente vai tomar o tempo. A segunda resposta eu também dei a vocês, está na ministração da semana passada, eu vou só citar aqui, mas eu não vou me ater a ela. É que a segunda resposta é que é inconcebível que a natureza divina e eterna de Jesus pudesse coexistir com uma natureza humana pecaminosa. As duas naturezas não poderiam existir em Cristo Jesus. Elas existem em nós, tá? Mas não poderiam existir em Cristo Jesus. Também eu falei sobre isso na semana passada, eu não vou repetir. E aí eu sigo daqui a nossa ministração, que é a terceira resposta, tá? E a resposta é que, conforme o ensino das Escrituras, o Senhor Jesus não veio a este mundo simplesmente para purificar aquela primeira humanidade que tinha sido criada em Adão. Ele veio introduzir
uma nova humanidade. Queridos, vamos aqui. Há, assim, muita coisa para ser dita aqui, algumas coisas que talvez seja estranho para você, tá? Mas Jesus Cristo, ele veio começar uma nova humanidade. Isso parece estranho. Quando a gente vai para a teologia, querido, tá? Você vai descobrir uma coisa. A teologia chama Adão de cabeça federal, o primeiro cabeça federal. E isso significa que ele é o representante da humanidade, tá? E ele é representante de tal modo, querido, que as suas ações e decisões têm consequências sobre todos aqueles a quem ele representa. Vou ler um texto bíblico que está em 1 Coríntios 15, no versículo 47. Talvez isso te dê um pouco de noção. Depois eu vou ler Romanos, tá? Ali no capítulo 5, e eu vou te dar um pouco mais de embasamento do que eu estou falando. Em 1 Coríntios 15, 47, diz assim: olha, o primeiro homem foi feito do pó da terra. Esse primeiro homem aqui é uma referência a Adão, tá bom? Observe só isso. O primeiro homem foi feito do pó da terra. Aí o texto continua dizendo: enquanto o segundo homem veio do céu. Observe, há um primeiro homem que é feito do pó da terra, e essa referência é uma referência a Adão, tá bom? E há um segundo homem, que talvez a interpretação melhor fosse, né? Há o último homem que veio do céu. Logicamente, aqui é uma referência a Jesus. Então, por causa disso, e também por causa do que eu vou já ler aqui em Romanos capítulo 5, na teologia, Adão, ele é conhecido, é chamado de o cabeça federal da humanidade, ou o primeiro cabeça federal da humanidade. E isso significa que ele representa a humanidade de tal maneira que as ações dele e as decisões dele têm consequência sobre toda a humanidade, sobre todos aqueles a quem ele representa, na verdade. É por isso, irmãos, que se você pegar, vou voltar aqui rapidinho, se você pegar Romanos 5, 12, está escrito assim, é uma coisa bem assustadora, tá bom? Mas está escrito assim, ó, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Como é que todos pecaram? A Bíblia diz que todo homem que nasce nesse mundo, ele já nasce em pecado. Mas como, pastor? Ele é herdeiro de Adão. O pecado de Adão, porque ele é o representante da humanidade, ele é esse cabeça federal, ele é esse representante da humanidade. O pecado de Adão é passado a nós. Nós somos culpados diante de Deus por causa do pecado de Adão. Com isso eu estou dizendo a vocês que todo ser humano, quando nasce nesse mundo, ele já nasce condenado ao inferno, ele já nasce debaixo da ira de Deus, ele já nasce em pecado. A intenção não é escandalizar você, não é chocar você, mas é apenas ser fiel com as Escrituras. Quando uma criança nasce, nós temos aí agora, a Bianca ganhou o neném agora no sábado, na sexta-feira, não foi? Na sexta-feira de manhã, o Alexandre. O Alexandre tem 4 dias, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, tem 5 dias de vida. Mas aos olhos de Deus, o Alexandre não é inocente. Por quê? Porque ele herda o pecado de Adão. Não sei se você consegue me entender, querido. É assim que a Bíblia lida. Porque por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passa a todos os seres humanos. Por quê? Porque todos pecaram. Mas como é que o Alexandre pecou? O Alexandre já nasce com a culpa do pecado de Adão. Esse é o ensino, irmãos. É por isso que as ações e as decisões de Adão têm consequência para todos aqueles a quem ele representa. E quem são todos esses que Adão representa? Todos aqueles que não têm Cristo como seu Senhor e seu Salvador.
Então, da mesma forma que eu digo que Adão é cabeça federal, eu também digo a mesma coisa a respeito do Senhor Jesus Cristo, tá? Só que, enquanto Adão é representante de uma humanidade caída, Jesus é o representante de uma nova humanidade. Vou tentar mostrar isso de maneira mais clara ainda, usando a Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. Olhe o que o texto diz. Pois assim como por uma só ofensa, qual foi essa ofensa? Essa ofensa a qual o texto bíblico está falando aqui é o pecado de Adão. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, e aí nós estamos falando do sacrifício de Jesus. A ofensa é o pecado de Adão, o ato de justiça é o sacrifício de Jesus. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E aí o apóstolo vai explicar o que ele disse, porque como pela desobediência de um só homem, está vendo? A ofensa aqui é a desobediência de Adão. Deus disse para Adão: está aqui, o jardim é de vocês, mas no jardim tem uma árvore da qual vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Adão foi lá e desobedeceu a Deus. Então, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que é Jesus, muitos serão feitos justos, muitos serão justificados, muitos serão considerados justos diante de Deus. Mas por quê? Porque a morte de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, os justificará. Queridos, aqui não tem como a gente não trazer à memória 2 Coríntios 5, 21. Acho que é 21. O texto diz assim: aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21. É o último versículo, acho que é o 21 mesmo, tá bom? Aquele que não conheceu o pecado, quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, no nosso lugar, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, queridos, o que Deus realizou em Jesus Cristo foi começar uma nova humanidade, tá? Esta humanidade tem o seu elo de ligação com a velha humanidade, naquela porção que foi tomada de Maria e que foi purificada. Eu falei disso semana passada, tá bom? Tornando-se essa parte isenta de pecado. Nesse sentido aqui, se pode dizer que ainda há a velha humanidade, entretanto, ela foi purificada de tal modo que pode constituir a semente de uma nova humanidade. Em Jesus, Deus está iniciando uma nova humanidade, a partir de uma semente da velha humanidade, no caso, entendeu? A Maria é uma pecadora, embora as pessoas, eu publiquei a mensagem, né, e foi uma senhora católica lá no grupo, lá no YouTube comentar, Maria, irmãos, Romanos 3, versículo 10 e 11, e todos pecamos, todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, porque não há quem não tenha pecado. Todos nós, todos, o único ser humano que pisou essa terra e que não cometeu pecado foi Jesus Cristo. Finalizando toda essa questão da natureza de Jesus, querido, eu quero chamar sua atenção para algo que eu julgo assim muito, mas muito importante, irmãos. Quando Deus fez o primeiro homem, ele o fez perfeito. A natureza humana de Adão não era pecaminosa, tá? O primeiro homem que Deus trouxe à existência era
inteiramente isento do pecado em todos os aspectos. É lógico, querido, que eu só posso dizer que a mesma coisa se deu com Jesus Cristo. Daí, esses estudiosos dizer que Jesus tinha uma natureza pecaminosa é absurdo, irmãos. Porque se eu disser isso, querido, eu estou dizendo num sentido que Jesus Cristo era inferior ao próprio Adão. Por quê? Porque Adão veio a esse mundo trazido por Deus sem pecado. Como é que eu vou dizer que o Filho de Deus que veio do céu tinha pecado? É um absurdo, entendeu? Eu estou dizendo que Cristo veio menos perfeito do que Adão, que Cristo veio menos completo do que Adão, mas isso, irmãos, é algo que a gente não pode nem sequer imaginar, querido. Nós estamos falando do Filho de Deus, do nosso Redentor. Não se sustenta esse argumento, tá bom? Bom, dito isso, eu vou ler mais uma vez o texto, Romanos 3, tá bom? Só o 3, porque eu vou continuar falando ainda a respeito de Deus ter enviado o seu Filho à semelhança da sua carne, mas com algumas abordagens diferentes, tá bom? Então, mais uma vez, Romanos 8,3 diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. A gente ainda vai trabalhar essa parte final aqui, tá bom, querido? Por enquanto, a gente vai continuar olhando aqui o fato de Deus ter enviado Jesus na semelhança da carne do pecado. Bom, nós já vimos essa expressão e ela significa, querido, que Deus enviou Jesus Cristo conforme a nossa semelhança, tá? Ou seja, Jesus era semelhante a nós, mas sem pecado. É importante que a gente faça essa distinção. Ele era igual a nós, mas sem o pecado, tá? O que muitos estudiosos defendiam e alguns ainda defendem, que Jesus tinha uma natureza pecaminosa e que ele sobrepujou essa natureza pecaminosa. Isso é absurdo, querido. Não faz sentido nenhum, tá bom? Aqui eu preciso levantar uma questão. A questão é, em que aspectos Cristo veio na semelhança da carne pecaminosa? Irmãos, eu vou tratar de umas coisas que, é sério, eu estava estudando em casa hoje, mesmo com dor, mas é de uma grandeza, querido, é de uma profundidade, irmãos. Sabe, aquela coisa que abre o nosso entendimento para entender, para compreender salvação, que faz a salvação ter sentido para nós, porque eu imagino, querido, que muitas pessoas que estão na igreja e que dizem crer em Jesus Cristo, não conseguem, de forma alguma, nem entender para si mesmo, muito menos explicar aos outros por que ele é salvo. É uma coisa impressionante, irmãos. Eu sou salvo, eu tenho certeza que eu sou salvo. Então me explique isso. Que você é salvo? No geral, a pessoa vai dizer, é porque eu estava no culto, e o pastor estava pregando, e no final o pastor fez um apelo, e eu levantei a mão, recebi uma oração, e agora meu nome está escrito no livro da vida. Só isso? Tem certeza? Porque essa prática de um pastor fazer apelo nem é bíblica. Irmão, por quê? É verdade, irmãos. Irmãos, ache um apelo na Bíblia. Eu duvido que se você achar um pregador fazendo apelo na Bíblia, a partir de hoje, toda pregação minha aqui na terça, no domingo, na célula, eu vou terminar com um apelo. Porque não tem isso na Bíblia. Isso é uma prática nossa, entende? Porque uma pessoa, depois que houve uma pregação, vir aqui à frente e fazer uma oração, a oração do pecador. Vocês já perceberam que a gente não faz isso. O que nós fazemos aqui é apresentar a pessoa que já tomou uma decisão no coração, tá bom? E nós apresentamos ela à igreja. Mas, no geral, se faz um apelo, a pessoa vem aqui e ela faz a famosa oração do pecador. O que é, irmãos? O pastor vai repetir. Irmão, repita comigo. Senhor Jesus, tá? E aí aquela... Irmãos, não tem base bíblica nenhuma para fazer isso, irmãos. Então ela não sabe explicar, ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe o que foi feito por ela. E eu queria trazer algumas coisas nesse sentido, querido. Eu gostaria muito que você atentasse. E se você não conseguir entender com a explicação que vai ser dada aqui, que você voltasse amanhã, depois, lá sei lá, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e ouvisse a mensagem de novo, porque, irmãos, é tão importante o que vai ser dito aqui. Repito, em que aspectos Cristo veio na semelhança da carne pecaminosa? E a resposta mais sensata, querido, aqui
é que apesar da natureza humana de Jesus não ser pecaminosa em si, ela tinha alguma das características que pertencem à nossa natureza humana em consequência do pecado. Isso significa que o pecado não somente corrompeu a natureza humana, mas também introduziu nessa natureza alguma das suas fraquezas. Vamos lá, pensa em Adão, irmãos. Adão, ao ser criado por Deus, ele não tinha fraquezas, ele era perfeito. Adão não conhecia a fadiga, Adão não adoecia, Adão era inocente e sem pecado. Entretanto, querido, em consequência do pecado e da queda, ele não somente se tornou pecaminoso e pervertido em sua natureza, mas também algumas fraquezas passaram a fazer parte da sua vida, e dali em diante, essas fraquezas foram transmitidas a toda a humanidade. E eu não vou aqui, querido, me demorar em relação a isso, mas quando a gente olha o Novo Testamento, é claro para nós que o Senhor Jesus Cristo tinha alguma dessas fraquezas. Entretanto, é importante que a gente saiba que essas fraquezas, elas não são pecaminosas em si mesmo. Mas vamos lá, pense na fadiga, no cansaço, no tédio, na dor, na tristeza, na mágoa, no desapontamento, na capacidade de chorar. Todas essas coisas podem ser vistas na vida terrena do Senhor Jesus. E por quê? Porque ele tinha uma natureza humana. A sua natureza não era pecaminosa, mas essa natureza sofria com as consequências da queda. Você entende isso? Jesus chorou, irmãos. Jesus sentiu fome. Ele sentiu cansaço. Há um episódio que ele está tão cansado que ele está num barco no meio do mar e está havendo uma tempestade e ele está dormindo, irmãos. O cansaço é tão grande que ele dorme em meio à tormenta. Isso reflete a humanidade de Jesus. Essas fraquezas, elas não são pecaminosas, nenhuma delas é pecaminosa. Nós sentimos isso e também não é pecaminoso isso, tá? Em nós. Faz parte da natureza humana, tá? Eu posso aqui dizer a vocês em resumo, querido, que a carne do Senhor Jesus não era pecaminosa, mas era semelhante à carne pecaminosa desses aspectos particulares: a fadiga, a fraqueza, o cansaço, a dor, o choro. Tudo isso fazia parte da natureza terrena do Senhor. E aqui uma outra questão: por que Deus teria enviado o seu Filho ao mundo na semelhança da carne pecaminosa, irmãos? E a resposta é que Deus enviou seu Filho para salvar o homem. E para poder salvar o homem, o Filho de Deus tinha que se fazer homem. Só o homem pode salvar o homem. Olha aqui, irmãos, eu vou ler um texto, ele é um pouquinho grande, mas eu queria que você atentasse para ele. Eu mudei a tradução para facilitar um pouco mais a nossa compreensão. O texto diz assim, Hebreus 2, a partir do versículo 9, tá? Se você for tentar acompanhar aí, talvez você vá perder um pouco, vai se embananar, porque eu estou lendo uma tradução bem contemporânea, não estou lendo a Bíblia Viva, tá? A Viva baseada na tradução americana. O texto diz assim, olha, mas vemos sim Jesus, que por um momento foi feito menor do que os anjos, coroado agora por Deus com glória e honra, porque ele sofreu a morte por nós. Observe que o texto diz que Jesus sofreu a morte por nós. Aqui, querido, alguns pregadores dizem que esse texto comprova que Jesus morreu por todo mundo. Irmãos, eu discordo disso, sabia? Eu sei que discordar disso, se eu fosse um pregador famoso, ia um monte de gente fazer comentário dizendo que eu estou blasfemando, que eu estou interpretando a Bíblia errada. Como eu sou desconhecido, ninguém vai atrás de mim mesmo, tá bom? Eu não sofro com isso, né? Mas alguns acreditam, tá vendo? Ele morreu por todos, embora o texto não diga por todos, o texto diz que ele morreu por nós. E esse por nós aqui, queridos, é muito claro. Quando o autor de Hebreus diz que Cristo morreu por nós, ele está falando nós cristãos, nós que somos salvos, entende? Não é todo mundo, porque ele não morreu por toda a humanidade.
Irmãos, eu vou pregar sobre isso quando eu chegar em Romanos 8, do 29 até o 30 ali. Eu vou falar sobre isso abertamente e com muita clareza e com muita riqueza bíblica. Mas por enquanto, eu vou mostrar só o texto aqui para tentar provar a você o absurdo de usar um texto como esse e dizer que Cristo morreu por todos. Observe, tá? A questão é, ele morreu por nós. Ora, pela graça de Deus, Jesus provou a morte por todas as pessoas. Aqui já é mais claro, né? Tá vendo? Jesus morreu por todas as pessoas. Só que anteriormente ele já tinha dito, ele morreu por nós. Então todas as pessoas aqui são esses nós ao qual eles se referiam. E eu vou tentar te mostrar isso claramente, porque não é o meu assunto, mas eu vou usar o texto para o próprio texto vai provar a quem são essas todas as pessoas? São todas as pessoas da humanidade ou apenas o nós aqui, os cristãos? Então, veja, ora, pela graça de Deus, eu estou com dificuldade mesmo, né? Ora, pela graça de Deus, Jesus provou a morte por todas as pessoas. Mas quem são todas essas pessoas? É toda a humanidade ou são só os salvos? Versículo 10. E era justo e conveniente que Deus, de quem tudo provém e por meio de quem tudo existe, permitisse que Jesus Cristo sofresse, porque ao fazê-lo, ele estava levando filhos à glória. Observe a expressão, quando Jesus morre na cruz, ele está levando filhos à glória. Você percebe como a morte de Jesus Cristo aqui é restrita aos filhos de Deus? Mas vamos lá, continua. Porquanto, por meio do sofrimento de Jesus, por meio do sofrimento, Jesus tornou-se perfeito como o autor da salvação deles. O sofrimento aqui, querido, é uma referência à morte. Então, por meio da morte, Jesus tornou-se o autor da salvação deles. Quem são esses deles aqui? É todo mundo ou são as pessoas que são salvas? Na minha concepção, são os salvos, tá bom? Versículo 11. Ora, tanto aquele que santifica quanto os que são santificados têm agora o mesmo Pai. Quem são esses que são santificados? São aqueles pelos quais Jesus morreu. Aqueles pelos quais Jesus morreu têm agora o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Percebe, queridos? O autor agora personaliza o comentário. É por isso que Jesus não se envergonha de nos chamar. O nós lá são o nos agora, entendeu? Ele está falando dos cristãos, na verdade. Agora, versículo 14. Visto que nós, os filhos, tá? Somos seres humanos feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer e morrendo derrotar o poder do diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. Queridos, se eu disser que Jesus morreu por todas as pessoas, eu terei que admitir que todas as pessoas foram libertos do medo da morte, que todas as pessoas são filhos de Deus e que todos têm o mesmo Pai, que todos são irmãos de Jesus. Como eu não posso admitir isso, então só posso acreditar que todas as pessoas pelas quais Cristo morreu não é toda a humanidade, mas todos os salvos, tá bom? E eu não vou, quando a gente chegar em Romanos 8, eu vou entrar nesse detalhe com mais ênfase, aí eu vou trazer uma riqueza, tá bom, queridos, de exemplos bíblicos para a gente tornar isso mais claro. Não é o nosso foco aqui.